Olá, concurseiro, olá, concurseira. Mais um encontro para discutirmos temas que estão presentes nos concursos e automaticamente que fazem parte do nosso dia a dia. Veja esse tema que eu separei para hoje. A grande transição da era textual para a era digital. Só pelo título nós poderíamos falar horas sobre esse assunto. Tá certo? Então, automaticamente entendemos que este é um tema relevante, que vai sim aparecer, que vai ser cobrado aí nas mais diversos concursos, nas mais diferentes ementas, tanto nas ementas ligadas à informática, comportamento humano, nas ementas que tratam de temas culturais, de evolução e assim por diante. São, sim, temas relevantes. Outro ponto para chamar a tua atenção, daí aqui no ponto econômico. O ano de 2012, você deve ter percebido que isso apareceu muito no noticiário, que foi o ano da venda dos tablets. Se tornou um objeto de consumo, um desejo de consumo, isso de toda a população. O interessante isso, concurseiro ou concurseira, esse sonho de consumo para crianças, adolescentes e adultos e todos os preços. A gente vai encontrar essa mercadoria nas mais diversas faixas, não só etárias, como de preços. O interessante, o que me fez tratar isso com vocês foi uma das matérias da revista Veja, que vários especialistas comentaram, eles afirmaram o seguinte: esses aparelhos estão provocando uma das maiores mudanças da nossa história, tanto na escrita como também em nossa mente. Agora você se pergunta, por que os tablets estão trazendo, ou melhor, estão fazendo uma modificação na escrita como em nossa mente? Como parece ser banal, como isso se popularizou e se massificou com uma velocidade muito grande, nós perdemos a noção de tempo aí. Então, eu quero fazer um parênteses para que nós possamos refletir sobre isso antes de entrarmos em dados específicos. Vamos lá? Pensa comigo. Há 4.000 anos, nós estávamos registrando onde as nossas informações? Nós registrávamos nossas informações em uma tábua de argila, perfeito? Em uma rocha, registrávamos em cavernas, através de pinturas rupestres, entalhava numa determinada rocha um desenho, mas o ser humano só tinha a comunicação verbal na maior parte das vezes. Dificilmente nós tínhamos uma comunicação anotada. Poucas pessoas tinham este acesso. Perfeito? Então, feito esse histórico, até para que a gente perceba que do ponto de vista, em termos geológicos, em termos de tempo da natureza, 4, 5, 10 mil anos é um tempo insignificante, contando os milhões que o ser humano existe, que está nesse planeta, e os bilhões que existe o planeta Terra. Então, é um tempo extremamente pequeno. Feito, então, essa introdução, deu para a gente, mais ou menos, para que nós pudéssemos nos colocar em termos de tempo. Vamos dar um salto agora para mais uma análise? Concurseira, concurseiro, vamos dar um salto aí? Vamos sair da fase que o ser humano não sabia escrever, mal entalhava numa rocha os seus desenhos, mal desenhava o que ele queria divulgar numa tábua de argila para a escrita. Isso aí depois eu quero que você faça uma relação lá na frente com a questão digital, com a questão do tablet.
Perfeito? Então, olha só, até você pode ir na fonte, se você tiver um tempo, se você for uma biblioteca ou mesmo na internet, procure na revista Veja, do dia 19/12/2012. Lá foi publicado o seguinte: até Sócrates temeu o desenvolvimento da escrita. Sócrates era um grande apreciador da oralidade, veja bem, da retórica, do diálogo. Sócrates acreditava que só a palavra estimulava tanto o questionamento como a memória. Sócrates chegou a acreditar, veja bem, que os jovens atenienses do seu tempo, com o recurso fácil da leitura, iriam deixar com o tempo de exercitar a sua memória, pois ele, Sócrates, entendia que a palavra escrita não fala, abre aspas aí, não fala. Isso seria um problema, iria com o tempo fazer com que as pessoas perdessem a capacidade de questionar. Viu que interessante? Então, vamos abrir um parênteses aí para nós visualizarmos um tempo longo. Primeiro, não sabíamos, não registrávamos nada, não sabíamos como transmitir o nosso pensamento através de símbolos. Começamos lentamente com as pinturas rupestres, com a argila, entalhando em rocha. Um dia aprendemos a escrita. Quando aprendemos a escrita, Sócrates vem e questiona e diz, isso vai ser um problema, pois a escrita não fala e fica muito fácil você pegar e ler alguma coisa mesmo que você... Veja, na época era pergaminho, olha que interessante isso. O pergaminho na época foi o tablet de hoje, ok? Causou espanto a um dos maiores gênios da história da humanidade, Sócrates. Avançando um pouco mais aí. Veja esse trecho agora, mas só que de Platão, ok? Isso que eu vou falar agora. Platão, um fiel seguidor de Sócrates, ao afirmar que a escrita, tomada em si mesmo, independente de fatores externos, não tem a capacidade, o poder de transmitir um ensinamento. Tanto Sócrates como Platão pensavam exatamente isso, a escrita não conseguia passar o ensinamento, e sim a palavra, algo dito. Aquele que pensa que deixou atrás de si alguma doutrina, técnen, na escrita, ou aquele que a recebe, julgando que da escrita sairá algo de claro, safes, e certo, bébaion, seria realmente uma pessoa simplória e um verdadeiro ignorante da profecia de Amon. Se ele pensa que a escrita é de alguma utilidade, além de apenas fazer aquele que já sabe o que está sendo dito, se lembrar dessas mesmas coisas. Concurseiro, concurseira, olha que texto fantástico em toda a sua contradição. Contradição por quê? Isso vem de um dos homens mais inteligentes, como eu falei anteriormente. Mas essa parte eu quero registrar para você. Se ele pensa que a escrita é de alguma utilidade, você consegue imaginar que já chegou-se a criticar a escrita? E como eu disse, por pessoas de um gabarito acima da média. Estou fazendo essa provocação com você para tecermos aqui um paralelo. Hoje tem gente que vai dizer que o meio digital é um avanço, e fazendo análises corretas e erradas ao mesmo tempo. Outros vão dizer que isto também não é um avanço e que do ponto de vista pedagógico não serve para nada. Então, neste momento, nós temos que ficar muito atento, tanto às críticas ao meio digital, quanto aos elogios. E tentar captar aí o que é verdade e o que não é verdade em relação a isso. Pois se até Platão e Sócrates erraram e achavam que naquele instante, ou que a retórica seria para sempre o melhor meio de despertar questionamento, nós temos que agora nos questionarmos se realmente isto é um avanço e como que ele vai ser esse avanço.
Entendemos que sim e que pode colaborar muito, mas como? Será que estamos fazendo da forma correta? Para ilustrar o que eu estou falando, eu quero que você acompanhe comigo essa matéria. Vamos lá. Tudo bem? Eu sou Lúcio Pereira, sou gerente de marketing digital da Sony. Estou aqui agora para apresentar o novo tablet da Sony, o Sony Tablet. É um produto já premiado internacionalmente. Ele tem características muito específicas e diferenciadoras para um tablet. Para começar pelo seu design, ele se parece com um livro dobrado e isso traz mais conforto para quando você passa horas, né, com o seu tablet na mão, seja na sala, no quarto, no banheiro, em qualquer lugar, tá bem? Ele se parece com um livro dobrado, ele tem ranhuras aqui atrás que não deixam ele escorregar, você coloca ele em cima de uma mesa, ele tem pezinhos também antiderrapantes, muito mais fácil de digitar nele, ele embute todas as maiores tecnologias da Sony em termos de imagem, né? Imagem, som, ele tem som estéreo, ele tem um monte de especificidades, né? Como eu já disse, ele é o primeiro aparelho com Ice Cream Sandwich, então isso obviamente traz melhor usabilidade, você consegue ver os teus, né, os aplicativos que estão abertos, você consegue desligá-los, né, jogando, eliminando um pouco de memória, fazendo ele trabalhar mais rápido e assim vai, né? Eu convido todo mundo a conhecê-lo na loja Sony. Legal, obrigado. Esse é meu! É muito legal, muito legal. Gente. E realmente ele é confortável. Esse negócio da pegada do gripe, né? Porque você, né, nos convencionais que são mais finos e não tem esse negócio aqui, você realmente tem. Exatamente. Ficar trocando de mão. Se você está deitado, por exemplo, com os outros, você tem que apoiar na barriga. Exatamente. O que não é um problema, mas esse daqui você consegue realmente, né, segurar. Tem esse feeling mesmo, assim, realmente muito legal. Outra coisa legal dele, né, que eu acabei não falando, é conectividade, né? Ele tem, diferentemente dos outros, ele tem uma entrada para SD, para micro USB também, então legal. É muito mais fácil conectá-lo, né? Isso também os outros não tem. E uma coisa interessante que foi discutida lá dentro, né, é a função de controle remoto, né? Vamos ali. Opa, desculpem. Vamos lá. Você pode transformar ele num controle remoto universal. Então você controla desde a TV, por exemplo, em casa, eu controlo minhas TVs, meus DVD players, meus sons estéreos, meu projetor. Qualquer marca, porque ele tem infravermelho. Legal. Entendeu? Então, é muito interessante, né? Hoje em dia eu já não ando mais com 40 controles remotos, né? Eu uso o Sony Tablet. Legal. Acho que são... Concurseiro, concurseira. Diante dessas imagens, eu quero que você marque o seguinte: a questão da intervenção digital para a humanidade é algo extremamente relevante, perfeito? E se você comparar, existe pouca diferença entre os papiros de 3.000 anos atrás com a folha de papel que nós temos hoje. Praticamente nada, ok? Pode existir diferença na qualidade entre eles, a questão de preço, ok? Mas é uma escrita em uma superfície plana e maleável, quando nós saímos do papiro para o papel. Isso, a diferença é muito pequena, isso em 3.000 anos. Ao compararmos essas duas formas com a digital, há sim uma revolução completa. De que forma? Visual e tátil. O fato de você fazer o efeito de pinça para movimentar, crescer a letra, por exemplo, é um avanço que não é nada banal e extremamente complexo, que nos dá uma outra percepção. Concurseira, concurseiro, sobre essa relevância da questão digital na humanidade, eu quero citar um dos maiores estudiosos sobre o assunto. Ele chama-se Roger Cartier. Veja o que ele diz. Nunca houve uma transformação tão radical na técnica de produção e reprodução de textos e no suporte deles.
Concurseiro, concurseira, ainda dentro da ideia de Cartier. Veja, o livro já existia antes de Gutenberg. Gutenberg só teve a capacidade, abre aspas, nesse só teve a capacidade, de criar um mecanismo de popularizar o livro e, a partir disso, tornar a leitura algo mais fácil, que fosse uma maneira de atingir a todas as pessoas. E qual foi o próximo passo, então? Hoje temos um meio digital que populariza o livro de uma maneira muito mais rápida. E o interessante, o livro pode ser corrigido dentro do tablet do usuário. Com o tablet, o que acontece? A editora pode saber em que página o leitor parou e quanto tempo ele demorou para ler esse livro. A partir disso que eu estou falando para você, surge um leque fantástico do ponto de vista comercial e do ponto de vista também de invasão de privacidade. Isso já começa a ser debatido e também pode ser um tema que venha a ser cobrado nas próximas provas. Fique então atento a isso, ligado, porque muito vai se falar. O que eu vou te falar agora é muito interessante e você deve ficar ligado. Nós não encontramos praticamente nada de questões em provas pretéritas sobre esse tema. E isto é um indicativo que questões surgirão, porque é um campo ainda extremamente aberto. Vale a pena você ficar ligado e fazer o máximo de leitura sobre isso. Nossa dica de estudo. Veja lá, concurseiro, concurseira. Olha o título do livro. A aventura do livro, do leitor ao navegador. Só esse título já remete você a inúmeros questionamentos. Quem é o autor? O mesmo que citamos durante a nossa apresentação, Roger Cartier. E a editora é Unesp. Minha ressalva. Esse livro é importantíssimo, ainda mais para este tema que é extremamente relevante, pois aí você vai encontrar questões ligadas à internet, ao comportamento humano em relação a isso, questões relacionadas também à educação. Portanto, não há dúvida que, estudando esse livro, você vai com certeza estar habilitado para as provas que tratam desse tema. Assim, eu me despeço desejando a você bons estudos e, é claro, ótima prova.